Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. É uma emoção muito grande de podermos estar tão distantes, mas estarmos juntos ao mesmo tempo, com a mesma sintonia de pensamentos, de ideias, de intenções. E nós vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que nos auxiliem a abrir as nossas mentes e compreender o Evangelho da noite. Vou compartilhar aqui a minha tela para que nós possamos, para que isso nos auxilie na compreensão do nosso estudo dessa noite, facilite a nossa compreensão. O Divaldo Pereira Franco, o grande orador espírita, conta uma história de uma senhora que está nos canais do YouTube, uma senhora a quem ele assistiu no leito de morte. Essa senhora contou para ele, porque ela estava prestes a desencarnar, a sua história, revelou para ele o seu segredo. Ela lhe disse que teve um filho e foi abandonada pelo marido. E ela foi criar o filho, fazendo acarajé ao pé do elevador Lacerda, lá na Bahia. Vendia acarajé para sustentar o filho e para sustentar a si mesma, e o mantinha na escola. Além disso, depois de um tempo, ela começou também a lavar roupas para garantir o sustento de ambos. Quando ele completou 11 anos, ela o chamou e disse: "Meu filho, você precisa trabalhar para me ajudar." E ele pediu: "Mamãe, eu quero ser médico. Se a senhora me ajudar agora, eu vou auxiliá-la mais tarde." E ela concordou com ele. E passou a trabalhar com mais afinco. Vestia-se mal para que o filho tivesse tudo o que precisasse. Nessa banca onde ela vendia o acarajé, certa vez ela teve a oportunidade de conhecer um dos professores do filho, conversou com ele e pediu a ele que intercedesse pelo filho na escola, sem relatar que ele fosse seu filho, porque ela era muito maltrapilha. E esse médico, professor, intercedeu, não só intercedeu, como convidou o filho dela para trabalhar com ele, porque ele também era brilhante. E assim ele se formou. Mas na noite da formatura, quando ela se preparou toda, comprou um vestido muito bonito, um sapato, se preparou, arrumou os cabelos, ele chegou e disse a ela: "Mamãe, hoje é o dia mais importante das nossas vidas, mas eu vou lhe pedir 2 favores. O primeiro é que a senhora não vá à minha festa de formatura, porque eu não quero que as pessoas a vejam assim, dessa forma. E a segunda é que a senhora não me procure mais. Eu estou me mudando, eu vou me casar com a filha do meu professor, e a senhora não me procure mais." Histórias como essas são muito mais comuns do que o que a gente imagina. Essa história traz para nós o sentimento da ingratidão. E esse sentimento revolta sempre os nossos corações. Mas a ingratidão dos filhos em relação aos pais apresenta ainda um caráter mais odioso. Nos revolta muito mais, nos entristece, e revolta e entristece também aos pais. Então, como é que nós vamos explicar esses ódios, essas repulsas instintivas dos filhos para com os pais e a ingratidão deles? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos traz essa máxima do Cristo: honrai o vosso pai e a vossa mãe.
Esta lei vem da lei de Moisés e foi mantida pelo Cristo. Também foi trabalhada pelo apóstolo Paulo, quando recomendava em suas cartas que aqueles seguidores das igrejas que ele fundou também cuidassem dos seus pais, que os filhos zelassem pelos seus pais. Mas nós sabemos que nem todos cumprem essa lei, conforme vimos na história. E o nosso tema de hoje é por demais intrigante, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. É sobre esse ponto que nós vamos nos deter nesta noite. A ingratidão dos filhos, o Espiritismo vem trazer uma luz, lança uma luz sobre este grande problema do coração humano, porque vem nos explicar a causa, mas também aqui nós vamos encontrar uma forma para que nós consigamos combater essa triste realidade. Então, o Espiritismo vem nos mostrar que nós, ao desencarnarmos, na desencarnação, morre o corpo físico, mas o espírito sobrevive e vai para o mundo espiritual. A parte do espírito que sobrevive a tudo vai para o mundo espiritual. Entretanto, leva consigo as paixões e as virtudes que houver predominado nele aqui na Terra, que ele traz consigo e leva consigo. E muitos se vão cheios de ódios e desejos de vingança, querendo se vingar daqueles a quem dos quais fizeram mal a eles. Portanto, permanecem no mundo espiritual com esses ódios, esses desejos de vingança. Mas tem um despertamento, tem um momento que os espíritos despertam, se conscientizam, que precisam se modificar, que precisam mudar as suas vidas. E assim é permitido àqueles que são os mais adiantados, que eles entrevejam uma partícula da verdade, uma parte daquilo que aconteceu, por que aconteceu, e reconheçam as funestas consequências das suas paixões, não é? Que eles percebam que aquilo não leva a nada e que da onde começou aquilo dali, a causa de tudo. Compreendem que para chegar a Deus só há uma senha, que é a caridade. E a caridade compreende o esquecimento dos ultrajes e das injúrias que porventura tenham recebido aqui na Terra. E compreendem que só a caridade com perdão das ofensas, que é preciso perdoar tudo aquilo que sofreram para ter um progresso, para conseguir progredir. Então, fazem um esforço extraordinário e passam a observar aqueles a quem odiaram ou aqueles a quem fizeram mal, porque também muitos espíritos fazem mal às criaturas aqui na Terra e vão para o espaço com essa maldade. Nós vamos ver no livro No Mundo Maior o espírito Cláudio com uma culpa tremenda, terrível, porque ele tirou tudo de uma irmã dele. Ele usou meios ilícitos e retirou tudo dessa irmã. Então, ele chega ao mundo espiritual com uma culpa muito grande. Eles se revoltam ante a ideia de amar aqueles que destruíram a fortuna, a honra, a família. Então, muitas vezes, as pessoas roubam tudo uma das outras, roubam a fortuna, às vezes desonram aquela família e roubam a família, destroem as pessoas, traem, e aí sim as pessoas têm dificuldade quando encontram esses inimigos. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários, né? Entram numa contradição ali, querem
perdoar, querem amar aquelas pessoas, mas é da natureza, né, que quando nós entramos em contato com aqueles inimigos, as nossas energias se alteram, o coração dispara, né, as nossas energias se modificam. Mas eles oram a Deus e imploram os bons espíritos forças para suportar essas provas, se é que estão com muita vontade de progredir. E, finalmente, pedem para reencarnar na família que detestou ou até mesmo na família a quem ele fez mal, porque pode ser o inverso também. Nós vamos ver no livro Os Missionários da Luz, nos capítulos 12 e 13, que são belíssimos. Nós vamos conhecer aqui, nesses capítulos, que existem institutos de reencarnação com engenheiros, com técnicos especializados no processo de reencarnação. E eles fazem o processo de aproximação dos espíritos no mundo espiritual para retornarem juntos numa família. E assim, aqui no capítulo, nesses 2 capítulos, nós podemos conhecer a história de Segismundo, que havia assassinado uma das pessoas, aquele que seria o seu pai nessa encarnação. E causou muito dano àquela que estava sendo preparada para ser a sua mãe. Quando ele entra em contato com essa família, a família toda tem uma dificuldade em aceitá-lo, em recebê-lo. O marido, muito mais, a esposa mais maleável. Mas o marido tinha muita dificuldade em entrar em contato com Segismundo. Então, esse contato incessante com seres aos quais odiou, constitui uma prova terrível para os espíritos, né? Para estarem em contato e conviverem uma existência inteira juntos. E assim é que se explicam, é dessa forma que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas, que muitas vezes nós não conseguimos compreender, porque às vezes pais tão amorosos têm filhos tão difíceis, tão rebeldes. E nesse item nós vamos encontrar essa condição, a missão dos pais. Nós temos por missão aproximar de Deus as almas dos nossos filhos. E aqui é Santo Agostinho que nos chama a essa tarefa, e ele nos alerta dessa maneira: compreendei o grande papel da humanidade. Nós temos um papel importantíssimo perante a humanidade. Os pais e todos aqueles que estão na função de pais, porque muitas vezes nós não somos pais, somos tios, somos avós, e aqui nós temos que estar alertas, e como avós, a função de um avô é muito importante. E eu gostaria de chamar a atenção, contar rapidamente, que a rainha Santa Isabel aqui de Portugal, ela fez um grande governo em Portugal porque ela teve orientação do seu avô. E depois ela deu todas as boas orientações para o neto dela, que também fez um grande reinado, na verdade, reinado aqui em Portugal. Então ele pede: compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Vamos observar aqui que não está nos dizendo que nós temos que dar coisas aos nossos filhos, que nós temos que preencher a vida deles com atividades. Não nos diz que nós temos que dar bens materiais, mas que nós temos o dever de aproximar de Deus essa alma que chega até nós.
Essa é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Que recompensa é essa? É a recompensa de ver os nossos filhos bem, de ver os nossos filhos felizes, de ver os nossos filhos cumprindo as leis de Deus. Essa é a recompensa que aqueles que são pais ou que estão na função de pais podem ter de aproximando esses filhos de Deus. E aí ele faz um alerta aos pais. Os vossos cuidados e a educação o auxiliarão no seu aperfeiçoamento e bem-estar, seja aqui na terra, seja no mundo espiritual. Esses espíritos sendo educados pela moral, eles vão estar melhores, se sentir melhores, ter uma condição melhor, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Lembrai-vos que Deus perguntará aos pais: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? E nós vamos ter que responder: o que foi que nós fizemos para o adiantamento moral dos nossos filhos? Se permanece atrasado por vossa culpa, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos atrasados. E é uma dor horrível para os pais ver os filhos em condição infeliz, em condição ainda de espíritos sofredores, atrasados no mundo espiritual. É muito dolorido. No livro Missionários da Luz, no capítulo 13 ainda, nós vamos ver a história de Anacleta. Essa senhora, ela teve 4 filhos e ela foi um tanto quanto negligente na educação dos filhos. Ela deu tudo a ele, ela achava que era amor. Ela consentia que eles fizessem o que eles quisessem, e ela entendia que daquela forma estava amando os filhos. E ela está programando a reencarnação dela, vai retornar com esses filhos em condições muito difíceis, porque ela foi negligente na educação desses filhos. Então, eu convido a todos que leiam esse capítulo com muita atenção, porque é riquíssimo de preparação para nós, pais, avós, tios e todos os parentes. E nos dá orientação aos pais, mas eu aqui acho que nós precisamos refletir também como filhos, não é? Ele diz assim: abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei, um de nós dois é culpado. Eu coloquei aqui entre parênteses, orai, porque muitas vezes o filho é tão difícil, é tão rebelde, que não conseguimos nem fazer um carinho, nem conseguimos nos aproximar. Muitas vezes esses filhos vão até embora das nossas casas e nós ficamos à distância, portanto, nós podemos abraçá-los pela oração, amá-los à distância, cuidando deles. Lembrando lá da história daquela senhora que ela só podia orar pelo filho que estava longe, que ficou distante dela, foi embora. Portanto, nós temos. E filhos, abraçai também os vossos pais que são difíceis, porque nós não sabemos o que aconteceu em outras existências. E ele continua: um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Então, nós não sabemos quem é que odiou muito, quem é que ofendeu muito. E não importa saber. Importa agora nós cuidarmos dos filhos. E é dever dos filhos cuidar dos pais, mesmo que eles sejam pais difíceis. Pais difíceis. É dever, é obrigação moral. Aí um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Também não importa quem é que veio, em que condição. O que importa é que nós temos que nos reaproximar, que nós temos que nos amar. E aí, Emmanuel nos mostra que se o ingrato pressentisse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetuaria o delito da indiferença. Portanto, ingratidão só nos leva a situações
de muita dor, de muito sofrimento no futuro, e mesmo nessa vida, porque o ingrato não pode ser feliz. Ele nos pede que estudemos os instintos da criança e que desde o berço ela manifesta esses instintos, bons ou maus, e cabe a nós observarmos o que nossos filhos estão manifestando. E mostra que todos os males têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. E não que nós não podemos esperar que os maus instintos lancem raízes profundas. Ele diz: combata-os imediatamente, como bom jardineiro que corta aqueles galhos tortos das árvores para que eles não cresçam tortos. Nós temos que combater os vícios dos nossos filhos desde pequeninos. Se deixarem desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem tratados com ingratidão. Portanto, nós temos que observar esses filhos, porque a ingratidão pode acontecer também da nossa falta de atenção. Não que eles tenham trazido de outra vida uma dificuldade com a gente, mas pode ter acontecido da nossa negligência nessa atual encarnação. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que os filhos ingratos de hoje podem ser espíritos a quem fizemos mal no passado. Podem ser, mas podem ser também filhos que nós não soubemos educar na existência atual. E que Deus nos dá a missão de combater as más tendências de nossos filhos pela educação moral. Essa educação é a mais importante. Nós, da mesma forma que nós mandamos os nossos filhos para a escola, nós temos o dever de encaminhá-los para as aulas de evangelização. Temos que evangelizá-los dentro do nosso lar, ensiná-los as leis divinas. E para finalizar, nós trouxemos também do Espírito Santo Agostinho esse conselho consolador para as nossas almas. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus a oportunidade de vencerdes, porque nós podemos vencer se nós tivermos vontade firme. Então saireis da terra e entrareis no mundo dos espíritos, aclamado como soldado triunfante das lutas. Os pais que conseguirem superar as suas dificuldades com seus filhos, os filhos que saírem aqui da terra e conseguirem superar suas dificuldades com seus pais, serão aclamados no mundo espiritual como soldados triunfantes que conseguiram vencer as lutas. Aqui está a minha bibliografia, os links que utilizei.